Lei Complementar número 239 de 1998, dispõe sobre o regime jurídico único dos funcionários públicos do município de Maringá, Estado do Paraná. Autor: Poder Executivo. A Câmara Municipal de Maringá, Estado do Paraná, aprovou e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei Complementar, Título 1, Capítulo 1, das Disposições Gerais. Seção 1, do Regime Jurídico. Artigo 1º. Esta lei dispõe sobre o Estatuto do Regime Jurídico Único dos Funcionários Públicos da Administração Direta, Indireta e Fundacional do Poder Executivo e do Poder Legislativo do município de Maringá. Artigo 2º. Para os efeitos desta lei, funcionários são os legalmente investidos em cargos públicos, de provimento efetivo ou em comissão. Artigo 3º. Cargo público é o conjunto de atribuições e responsabilidades previstas na estrutura organizacional que deve ser cometida a um funcionário. Parágrafo único. Os cargos públicos, acessíveis a todos os brasileiros, são criados por lei, com denominação própria e vencimentos pagos pelos cofres públicos. Artigo 4º. É proibido o exercício gratuito de cargos públicos, salvo nos casos previstos em lei. Seção 2, do quadro de pessoal. Artigo 5º. O quadro de pessoal, considerado essencial à administração municipal, compreende o quadro de provimento efetivo e o quadro de provimento em comissão, necessários à operacionalização das atividades do serviço público municipal, bem como o quadro do pessoal do magistério, observada a legislação própria, em conformidade com a legislação federal pertinente. Artigo 6º. Integram um quadro de provimento efetivo os funcionários investidos em cargos em virtude de aprovação em concurso público. Artigo 7º. Integram um quadro de provimento em comissão os funcionários nomeados para cargos declarados em lei de livre nomeação e exoneração. Artigo 8º. A lotação numérica dos órgãos da administração direta, indireta e fundacional do Poder Executivo e do Poder Legislativo, a ser atendida com pessoal integrante dos respectivos quadros, será regulamentada por ato do chefe do Poder Executivo, do Poder Legislativo ou do representante autárquico ou fundacional. Parágrafo único. Para atender fundamentado interesse do serviço público, poderá haver a remoção de funcionários, no âmbito de cada poder, observado o disposto na legislação que instituir os respectivos planos de carreiras. Subseção 1, dos cargos de provimento efetivo. Artigo 9º. Os cargos de provimento efetivo da administração pública municipal, direta, indireta e fundacional, serão organizados em carreiras. Artigo 10. As carreiras serão organizadas segundo a escolaridade e a qualificação profissional exigidas, bem como a natureza e a complexidade das atribuições a serem exercidas por seus integrantes, na forma prevista na legislação específica. Subseção 2. Dos cargos de provimento em comissão. Artigo 11. Os cargos em comissão, de livre nomeação e exoneração, serão criados exclusivamente para as seguintes atividades. Inciso 1. Secretarias municipais e, ou equivalentes. Inciso 2. Diretorias de órgão e, ou equivalentes. Inciso 3. Chefias de divisão e assessorias de gabinete. Inciso 4. Assistência de gabinete. Artigo 12. Os cargos em comissão serão providos, através da livre escolha do chefe do Poder Executivo ou do Poder Legislativo, por pessoas que reúnam as condições necessárias à investidura no serviço público e competência profissional. Parágrafo 1º. Os cargos de provimento em comissão serão exercidos, preferencialmente, por funcionários detentores de cargos efetivos. Parágrafo 2º. A posse em cargo em comissão determina o concomitante afastamento do funcionário do cargo efetivo de que for titular. Parágrafo 3º. Será facultado ao funcionário detentor de cargo efetivo, quando investido em cargo de provimento em comissão, optar pela percepção de seu vencimento acrescido da verba de representação do cargo respectivo. Parágrafo 4º. Ressalvadas as hipóteses legais, o exercício do cargo em comissão só assegurará direitos ao funcionário durante o período em que estiver exercendo o cargo. Artigo 13. A lei municipal estabelecerá o valor dos vencimentos dos cargos em comissão, levando em conta a essencialidade, complexidade e responsabilidade das funções ou atribuições, bem como as condições e a natureza do trabalho das unidades administrativas correspondentes. Parágrafo 1º. O número de cargos e seus respectivos valores serão definidos em lei específica, mantendo-se idêntica a proporcionalidade entre os percentuais que diferenciam cada um dos cargos, utilizando-se como base de cálculo o valor do maior nível da tabela de vencimentos do funcionalismo. Parágrafo 2º.
Aplicam-se aos detentores de cargo em comissão não titulares de cargo efetivo, no que couber, as disposições constitucionais pertinentes ao servidor público. Parágrafo 3º. As atribuições e responsabilidades dos cargos em comissão serão definidas nas leis próprias e nos respectivos regimentos internos. Subseção 3. Da função gratificada. Artigo 14. Serão instituídas funções gratificadas destinadas a atender encargos de direção, chefia, assessoramento e assistência técnicos, secretariado e outros similares, para cujo desempenho não seja permitida a criação de cargo em comissão. Parágrafo 1º. Somente serão designados para o exercício de função gratificados funcionários integrantes dos quadros de pessoal efetivo do Poder Executivo e do Poder Legislativo. Parágrafo 2º. A criação de funções gratificadas dependerá da existência de dotação orçamentária para atender às despesas, vinculada, obrigatoriamente, à competência legal do respectivo órgão hierárquico superior, nos termos da legislação específica. Parágrafo 3º. Na criação de função gratificada, além de se observar os princípios de hierarquia funcional, determinar-se-á a correlação fundamental com as atribuições do cargo efetivo. Parágrafo 4º. Aplicar-se-ão às funções gratificadas os mesmos critérios contidos no parágrafo 1º do artigo anterior. Seção 3. Do quadro próprio do Magistério Municipal. Artigo 15. Ao município compete manter, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, programas de educação infantil e do ensino fundamental, compreendendo o ensino regular, educação de jovens e adultos e educação especial. Parágrafo 1º. O ingresso no Magistério Público Municipal dar-se-á exclusivamente por concurso público de provas e títulos. Parágrafo 2º. Os cargos de diretor de unidade escolar e de Centro Municipal de Educação Infantil serão de livre nomeação por parte do chefe do Poder Executivo Municipal. Artigo 16. Para efeitos desta lei, entende-se por inciso 1. Profissionais da educação, o conjunto de docentes e especialistas de educação que, nas unidades escolares e demais órgãos de educação da rede municipal de ensino, desenvolvem funções de administração, inspeção, supervisão e orientação educacional para a educação básica, respeitadas as disposições da Lei Federal nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, e demais alterações posteriores. Inciso 2. Docente, o professor que ministra o ensino e a educação ao aluno em quaisquer atividades e áreas de estudos constantes do currículo escolar. Inciso 3. Especialista, o supervisor educacional e orientador educacional que, possuindo a respectiva qualificação, desempenha atividades de planejamento, orientação e supervisão, dando atendimento e fazendo acompanhamento no campo educacional, nos termos da legislação federal aplicável à espécie. Parágrafo 1º. Além de legislação própria dispondo sobre a matéria específica do quadro de magistério, será instituído por lei específico o respectivo plano de carreira, cargos e salários, segundo as diretrizes da legislação federal pertinente. Parágrafo 2º. Os cargos criados para o quadro do magistério integrarão grupos, subgrupos e níveis, e terão área de atuação na educação infantil, ensino especial, ensino fundamental e educação de jovens e adultos, previstos pelo Sistema Municipal de Ensino. Parágrafo 3º. A carreira do magistério, caracterizada pelas atividades que concretizam os princípios, ideais e fins estabelecidos pela Constituição Federal, valorizará a qualificação profissional, representada pela: a linha A, formação adequada; a linha B, habilitação específica; a linha C, atualização e aperfeiçoamento constantes; a linha D, outros que vierem a ser definidos em lei própria. Parágrafo 4º. Aplicam-se as disposições desta lei aos funcionários integrantes do quadro próprio do magistério, desde que não vedadas ou que não venham a contrariar expressa disposição da legislação federal.